Eu venho aqui para agradecer a presença de todos vocês, agradecer também a recepção que eu tive aqui nesse estado, que eu não conhecia, e que era um dos meus sonhos conhecer, pelo fato que eu trabalhei com uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que foi meu pai Fatombé, Pierre Verger, que chega no Maranhão nos anos 50, e ele fotografa toda a cidade e as pessoas que, naquela época, fazia parte do culto afro-brasileiro. E dizer a vocês que, entre as coisas que eu faço, uma delas atualmente é fazer rodas de conversa da minha cultura, a cultura afro-brasileira tradicional. Digo todo dia, não tenho nada com quem é afro-contemporâneo, eu sou afro-tradicional. Então, perguntas e coisas assim que quiserem fazer, eu estou aberta. Hoje, eu fui num local que eu já tinha visto através de fotografias que eu fiz 11 mil, em 11 mil negativos para quem fotografa, quem sabe o que é fotografia, sabe que eu dizer, trabalhei em 11 mil fotografias, não é nada demais, porque a pessoa que fotografa, ela, às vezes, de um só rosto, ela faz 5, 6, 7, 8 fotografias. E meu pai, Fatumbi Pierre Verger, ele era fotógrafo, antropólogo, etnólogo. E, então, ele trabalhava, dos hobbies dele era trabalhar exatamente com fotografia. E eu fiz 11 mil, trabalhei em 11 mil negativos, ele tinha 62 mil. Eu consegui trabalhar em 11 mil, e nessas 11 mil, esses 11 mil negativos que eu trabalhei, eu pego o Brasil, eu pego França, Estados Unidos, África, Caribe, e ele foi me ensinando a trabalhar. Mas o forte mesmo para mim foi quando ele pegou as fotos da África. Meu pai Fatumbi, ele chega aqui em 1945, e aqui no Maranhão não, na Bahia. E ele vem contratado por um homem muito poderoso na época, era um paraibano de nome Assis Chateaubriand. Ele era dono da maior revista da América Latina, que era a revista O Cruzeiro. Este homem foi o que trouxe a TV para o Brasil. E a primeira estação de TV que teve aqui chamava-se TV Tupi, Rádio Tupi, e a revista O Cruzeiro, que ela era editada em português e espanhol. Então, ele é contratado por esse cidadão e começa a fazer fotografias. E ele se encanta quando ele... Primeiro, ele já tinha lido A Tenda dos Milagres, de Jorge Amado. Quem não leu, leia, viu? Então, ele tinha lido esse livro, se apaixonou pela Bahia, e quando ele chega, ele já tinha ido a outros países da África, principalmente as ex-colônias francesas e colônias que, quando ele chega, ainda estão em atividade, sob domínio francês na África. Então, ele começa a andar nas cidades, a fotografar. Quando ele vem à Bahia, ele vê a similaridade dos rostos, o fenótipo dos negros da Bahia com que ele havia visto
na África, e que vai chamar ele em especial, quando ele chega também, e que ele já tinha lido, é a religiosidade. Então, apesar de estarmos separados pelo mar, ele começou a trabalhar sobre isso, e é quando ele faz uma tese, depois que ele tira tanta fotografia, depois que ele começa a mostrar como os rostos eram similares, e ele começa a fotografar candomblé, e ele chega aqui no Maranhão. Então, fotografa todas as antigas da época. Aí ele começa a observar e ele anotava o jeito, costume, olhar, tudo. E ele vai estudar numa universidade francesa, que vocês sabem, conhecem, que é a Sorbonne. Aí eles perguntam, você com tanta anotação, por que não faz uma tese? Então, nesta tese que ele faz, ele lança o livro Fluxo e Refluxo. Estou certo, minha mãe? Mãe Lourdinha é doutora, primeira maranhense que eu vejo na Bahia, estudou na Sorbonne, estudou no México. Então, tenho que perguntar à senhora se eu estou falando verdade ou mentira. Então, o que acontece? Ele faz a tese dele e chama-se Fluxo e Refluxo. É aonde ele vai provar que o povo da Casa das Minas, descende realmente de Naagotimé. Naagotimé, ela traz o culto aqui para o Maranhão dos voduns, que naquela época era conhecido na Casa das Minas, mais ou menos 1870, entre 1875 e 1820, porque 1850 já está muito perseguido aos negreiros que faziam a rota de África-Brasil. Então, ele, através de suas fotografias, através de seus negativos, ele prova que, para ele, eu perguntava, eu vindo da Bahia, eu perguntava, meu pai, onde está o Juiz verdadeiro? Ele dizia, no Maranhão, porque lá eu encontrei todos os voduns que eu vi e anotei. Quando eu volto para o Benin, eu consigo identificar a todos eles. Então, é uma prova que Naagotimé, com as datas que tem aqui, realmente veio escrava para cá, mas não se sabe aonde ela ficou. Eu creio que ela veio para cá, mas não sei se ela morreu aqui. Então, essas fotos, essas histórias sempre me chamaram a atenção. Por que eu estou falando isso? Porque, falando sobre Pierre Verger, eu agradeço ao espírito dele, primeiramente a Deus, todos os orixás, voduns, inquinces, tudo que foi espiritualidade na minha vida, eu estar aqui hoje, amanhã estou acolá, amanhã estou mais distante, enfim, andando pelo mundo graças aos ensinamentos que vieram da parte da espiritualidade e de eu ter encontrado este mestre, professor, na minha vida, porque ele dizia para mim, você pega aqui o dicionário português-francês, me dava os livros escritos em francês e dizia, agora você vai estudar. Então, tudo que eu sei falar, eu aprendi com ele. Ele não me só ensinou as coisas de África, ele me ensinou, na realidade, a conhecer o ser humano de uma forma geral,
porque eu, através do que ele me ensinou, eu fui entender muitos conflitos que aconteceram durante a minha juventude, que vocês, alguns de vocês, se souberem ou ouviram falar, será nas universidades, porque ele fotografou demais, demais. Tem fotos de grande beleza, fotos naturais e fotos sociais. As fotos sociais me chamam a atenção porque, quando eu tinha a idade de vocês, eu nunca fui ativista. Eu nunca fui ativista, mas eu fazia confusão. Eu já gostava de fazer confusão. Como eram as confusões que se fazia? Era quando estava nas passeatas, com seu cartazinho na mão. E era muito comum, um deles eu me lembro, era aquilo que dizia: quem não participa, não existe. Esse era um dos meus ditados na época. E talvez, apesar de eu não fazer o que meus amigos e amigas faziam, eu tive trauma de... Eu não tenho um diploma para mostrar a vocês. Não passei na Casa Grande. Tenho diploma da Casa Grande, mas eu não passei lá. Por quê? Porque um dos colégios que eu estudei, no meu tempo, se fazia científico e o clássico. Científico era para ciências exatas e o clássico era para letras. Então, naquele tempo era assim, e numa das escolas que eu estudei, que era um colégio de estudantes, que nós tínhamos uma sigla chamada UNI. Todos sabem o que é UNI. União Nacional dos Estudantes. Eu estudava lá, então bombardearam o local e nós tivemos que fugir pelo fundo. Então, eu me lembro de uma situação que os estudantes de arquitetura fizeram um buraco, assim, no final da... uma saída que a gente tinha secreta, e disse: meninas, pelo fundo. E quando vocês pularem, pulem com a perna dobrada, porque se pular assim, quebra, e vocês vão ser o primeiro a polícia a levar. Vão ser vocês com a perna quebrada. Então, aí começam as minhas aventuras na vida, porque do outro lado era um museu de arte moderna, para quem conhece Rio de Janeiro. E isso aconteceu lá. Então, a gente pulou para dentro do mar. Dentro d'água, vocês vejam a minha altura, tinham meninas mais altas, outras da minha altura. Sabe como a gente sai lá de dentro? Isso já tinha acontecido em outro país, mas nunca, eu não sabia. A gente dá a mão assim e sai assim. A água tem que bater na menorzinha, que era eu, que batia aqui, com um documento preso dentro do sutiã. O resto descarta tudo, destrói tudo, deixa pegar fogo, deixa para lá. Então, eu era a menor do grupo, porque eu sempre fui desse tamanho, agora estou pior. Então, nós fomos uma dando o braço à outra. E foi uma grande sensação na minha vida, porque a gente salta no escuro, não sabia nem onde ia parar. Sabia que tinha água do outro lado. Então, começam as minhas aventuras, porque quando nós íamos estudar, alguém dizia: cuidado, cuidado com o que você fala, porque tem gente tomando conta. Então, eu não tive mais coragem, porque eu tinha medo de estar vigiada nos colégios que ia procurar estudar. Eu deixei passar um tempo, mas esse tempo que vocês estão aqui me olhando, que vocês participam, não está muito diferente do meu, não.
porque ninguém de vocês aí sabe quem está atrás das cortinas. Mas vamos deixar isso para lá. Só para vocês terem uma ideia, para a gente não estar perdendo tempo, quando eu conheci hoje 3 casas, a Casa das Minas, a Casa de Nagô e a Casa Fante Achante. Então, eu chegando numa das casas, disseram, se hoje à noite você conta a história. E então, quando eu cheguei numa das casas, eu vi uma escultura, sabe de quê? Uma aranha. Uma aranha. E dentro da cultura de Gana, antiga Costa do Ouro, a aranha é sagrada. No culto de Oxalá também é sagrada. Então, eu tenho 2 histórias para contar a vocês. A primeira é da aranha. Essa aranha que eu vi lá, que pertence ao povo de Gana, chama Anesse. Ela é masculina. Eu aprendi que é masculina, não é feminino, é masculina e tem a arte de aconselhar através de palavras e provérbios. Mas é do lado G, eu vou contar do meu. Desculpa, vocês me deem licença, mas eu vou contar do lado Nagô. Contam os antigos que Oxalá saiu cedo para ver como estava o mundo. Mas ele não fez nenhuma oferenda para Exu. Saiu porque o pai sempre acha que os filhos vão obedecer a ele, que nada, os filhos fazem o que quer. Então, ele não fez nenhuma oferenda para que filho dele? O não do sim, que é Exu. Então, ele saiu naquele dia, foi tranquilamente, com seu opá, caminhando. De repente, quando ele vai chegar na primeira encruzilhada, ele vê 7 crianças. 7 crianças que tinham um detalhe. Os cabelinhos, em vez de ser cabelinhos assim, era linguinha de fogo. Tudo com a cabeça quente. Todas aquelas linguinhas de fogo fazendo assim. Ele olhou assim e ficou parado. E as crianças começaram a pular na frente dele, a rodar na frente dele. E ele ia para um lado, as crianças iam também, pulavam. Ele ia para o outro, as crianças também pulavam. Aí, de repente, as crianças saíram correndo rua abaixo. Ele continuou andando. Foi para a segunda esquina. Quando ele chegou lá, as crianças já estavam e tentavam rodar em volta dele e confundir ele. Mas ele parava, observava, as crianças continuavam pulando e rodando à sua volta. Ele não dizia nada. Ele arrumava uma forma para sair do meio daquelas crianças, aí aparecia um caminho, ele ia por aquele caminho. Quando ele chegava lá, já estavam as crianças. Ele diz, o que é que eu vou fazer? Essas crianças não me deixam. E ele tentava falar com as crianças, elas continuavam pulando e rodando. Aí ele está parado, vê quando as crianças seguem um caminho, aí ele faz isso. Quando ele faz isso, o lugar tem muitas árvores. E ele vê uma coisa que ele nunca tinha reparado. Uma enorme teia de aranha, enorme. E a aranha fazendo o seu trabalho. Aí o Batalá diz, bom dia, senhora aranha. E ela diz, a benção, meu pai, e continua trabalhando. Aí ele diz, eu estou tão triste porque eu vim ver como é que está o povo. A aranha está ouvindo e tecendo a sua teia.
vim ver como está meu povo, como estão minhas crianças, como está a vida. Mas eu não consegui chegar no meu objetivo, porque tem umas crianças que não deixam eu passar. Aí a aranha diz: meu pai, eu posso lhe ajudar? Aí ele diz: eu aceito a sua ajuda. Aí ela diz: então eu vou abrir aqui. Ela abre a teia, ele passa para o outro lado e tem uma pedra. Aí ele vai e se senta, e se encolhe, fica encolhidinho. E a aranha vira-se para ele e faz assim. Ele então faz isso, fica quieto. Aí vem aquela zoada de criança, as crianças vêm correndo, mas ela não para de fazer a teia, ela só muda de direção, cobre o batalá com a teia e continua fazendo. E cada vez aquela teia vai ficando mais espessa, mais espessa, mais espessa. Aí vem as 7 crianças e diz: bom dia, senhora aranha. E ela: bom dia, minhas crianças. Por um acaso, a senhora viu passar um velhinho curvado com um cajadinho na mão? Eu vi, sim. A senhora é capaz de dizer para onde ele foi? Ela diz: posso. Para onde ele foi? Para lá. Aí os 7 meninos saíram correndo na direção que a aranha mostrou. Ela continua fazendo. Aí quando ela vê que as crianças tinham ido embora, ela vai e corta a teia no meio e diz: meu pai, o senhor pode ir, porque eles foram para lá, o senhor vai para cá. Aí Oxalá foi e agradeceu a aranha e disse: muito obrigado. De hoje em diante, eu lhe abençoo com o seu trabalho. E a pessoa que encontrar os seus ovos no caminho e guardá-los se tornará próspero. Isso era uma história que as minhas antigas me contavam. Vocês conhecem o ovinho da aranha? Ok. Para quem conhece, quando a aranha vai entrar, dizem que ela bebe água, né? Alguém já viu um insetinho beber água? Geralmente, ele procura um pingo d'água e põe as patinhas dianteiras e empurra a cabeça. Um pingo d'água. E ali ele bebe. Então, quando a aranha ia colocar o beber água, dizem que ela tira porque a bolsa de ovos da aranha, ela carrega no peito, é grande. Então, ela bota no lugar e vai procurar água. Então, os meus antigos me ensinaram que se a gente pegar e fizer um negocinho parecido com esse aqui, nesse aqui não, viu? É o outro. Fizer uma bolsinha como essa, com um ovinho da aranha, costurar e botar dentro de sua bolsa, nunca lhe faltará dinheiro e nem trabalho. Isso foi o que eu aprendi. Então, mas preste atenção, a gente tem que achar onde a gente for, porque procurar, você pode até procurar, mas você não sabe onde a aranha mora, não é verdade? Mas se você está no seu caminho e for de você achar, pegue e faça isso, porque é de boa sorte. A gente põe dentro da bolsa de dinheiro. Então, quando eu vi aquela aranha, hoje desenhada na parede,
da casa em que eu fui, eles disseram, essa aranha é a Nessi. Como eles guardaram, hein? Eles dizem que foi trazido. O povo fanchachante trouxe, de fato. Vem de Gana. Não é Iorubá, nem é de Fon. É realmente de Gana. São os contos tradicionais desse país, que é Gana, antiga Costa do Ouro. Então, é uma das figuras, provavelmente, mais importante é essa história com a Nessi, que são várias. Quem traz as histórias? Quem são os contadores de histórias? Os contadores de histórias são os griots. É uma coisa, é um conhecimento masculino que é passado de jovem para jovem. São jovens que têm a primazia, que eu acho isso muito bonito, de guardar a sua história através de contos. Porque quando a gente não tinha a sorte de ter uma escola, tinha a sorte de ouvir e, por conseguinte, guardar. Mas isso é uma cultura masculina. A palavra griot foi criada pelos franceses para dar nome àqueles que contavam suas histórias nas antigas colônias francesas. E as mulheres, da qual me ensinaram também muitas histórias, foi dentro do candomblé. O meu griot, sem dúvida, foi meu pai, Pierre Verger, que se não fosse ele, eu não estaria nem sentada aqui, porque me ensinou de tudo. Me ensinou, como se diz, culturalmente, como as pessoas podem ser de raças diferentes, mas têm conhecimentos semelhantes, muito semelhantes. Então, a gente fala, eu sou devota de beijo. Onde eu vou tem que ter criança. Senão não é Cici. Tem que ter crianças. Minha mesa de trabalho fica assim, ó. Graças a Deus. Então, como eu estava dizendo a vocês, isso me foi interessante porque guardou-se o povo daqui um entendimento. Me chamam contadora de histórias, porque quando eu fiz orixá, eu estou aqui, o exemplo de minha mãe Lourdinha, que é Kédia da minha casa. Então, hoje em dia, a Cici não pode andar muito bem por causa dos joelhos. Mas hoje ela se lembra de mim, quando ela me viu, o que eu fazia dentro do candomblé. Eu dançava, ensinava algumas danças de orixá, de acordo com os toques e as histórias. Hoje em dia, eu não posso, e não tenho nenhuma pessoa que eu queria passar a vocês algumas danças para vocês entenderem. E então, eu conto histórias, várias histórias, para manter a tradição matriarcal viva. Dentro de algumas casas, a tradição matriarcal, ela conta histórias, ela ensina a dançar, ela ensina a cantar, e nós mantemos a nossa tradição viva através desses feitos, que hoje em dia já não é como no meu tempo. Mas eu tenho muitas histórias. Se alguém disse, eu queria que você contasse uma história de orixá. Mas vamos fazer o seguinte. Alguém me pergunta, quem é Oxalá? Oxalá é o orixá da criação.
É um orixá do princípio espiritual que não tem cor. Então, Obatalá, ele é albino. O espírito não tem cor, ele é albino. Então, quando se conta o mito da criação, que alguns de vocês conhecem, vai aparecer as 3 raças: a raça negra, a raça branca e a raça indígena. A raça branca vem, na minha cultura, da argila. A raça negra, do barro. Desculpa, indígena do barro. E a raça negra da terra, dos pantanais, daquela massa que existe no pântano. E uma coisa que eu achei muito importante para mim, quando eu cheguei aqui, que eu vi o mar, eu vi o pântano e eu vi a lagoa. O mar diz que mora em Iemanjá, mas é um orixá que se adapta à água doce. No mar mora Iemanjá, mora seu pai, Olokun, e mora sua filha, Adie. Adie é aquela concha grande que alguns de vocês conhecem e que simboliza a riqueza. Mas isso não quer dizer uma pessoa toda vestida de ouro dourado com Oxum. Não. É aquela que consegue trazer esse tipo de coisas que são a prosperidade, quase igual a mão de Midas, toca a bota aqui vira ouro. É quase isso. Então, Agê é o orixá que mora no mar junto com Iemanjá, em algum momento, e junto com Olokun. Conta os antigos que ela sai, porque sempre a água do rio encontra com a água do mar. Então, através da água do rio, ela chega à água doce. O ritmo de Obatalá chama-se Igbim. Igbim é um ritmo lento que imita o Igbim. O que é o Igbim? O Igbim é o escargot, ou o caramujo, né? Que tem esse movimento lento, porque Obatalá recebeu uma... Então, o que acontece? Ele traz essa história, porque Obatalá pega uma culpa que não é dele. Qual é a culpa que não é dele? A culpa que não é dele é ele ser acusado de um crime que ele não cometeu. Então, ele é preso e ele apanha de bordão. Por que ele apanha de bordão? Porque, naquele tempo, a pessoa que era chamada de ladrão apanhava e tinha os ossos quebrados com a pancada. E ele era muito idoso. Então ele foi colocado numa prisão dentro das terras de Xangô. E quando ele é colocado naquelas terras, o povo da terra de Xangô começa a adoecer e a morrer. Então o rei vai até o Babalaô e pergunta: por que o meu povo está morrendo? Aí ele diz: porque você tem uma pessoa muito importante presa, e é o seu próprio pai. Ora, Xangô não sabia. E diz: mas eu não sei dessa história. Mande ver se não tem um preso. Então, quando ele chega, ele chama todos os seus guerreiros e pergunta: existe um preso no calabouço do meu palácio? Eu quero ver quem é. Então, ele desce
com archote, com um fogo. Aí ele desce, 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 e quando ele vê um homem tremendo muito e gemendo. Ora, aí, quando ele olha assim, ele reconhece Obatalá. Então, ele diz que todos botem roupa de luto e que carreguem água em silêncio para lavar Obatalá. Ora, ele era albino. Então, por ele estar num lugar que não tinha sol e que era abafado, o corpo dele transforma-se numa grande ferida. Então, eles trazem ele devagarinho e ele vem gemendo. Daí tem o início águas de Oxalá e ele já não fica mais em pé, ele é curvado, ele já está curvado. Então, quando se faz esse toque, a gente lembra que ele já não pode mais andar. Então, ele se arrasta. Então, ia pedir aos meninos, se puder fazer aqui um exemplo para vocês terem. Eu adoro essas crianças. Ele não disse nada. Aí um pensou no outro. Como é mesmo esse toque? Não disseram nada. Disse? Vovó falou mentira? É bom ser vó por isso. A gente adivinha o que a pessoa está pensando. Olha só, o toque é esse. Continua tocando. Olha aqui. Obrigado. Então, dentro da minha cultura, quando você toca algo, é memorizando uma figura. Isso é que vocês, prós, que estão aqui, e as futuras dizem audiovisual. Às vezes, um movimento que vocês veem, vocês não esquecem. Às vezes, é mais fácil nessa situação do que quando você tem que escrever, 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 dizer o tempo, quem faz música aqui, o tempo, o espaço entre uma coisa e outra. Então, eu falei de Oxalá. Eu vou contar uma história muito bonita para mim. Quando Nanã pariu Omolu, ela pariu uma criança que simboliza a doença sobre a terra. Até então, ninguém morria de doença, mas ninguém era eterno. Quando as pessoas estavam cansadas da vida, elas procuravam o pé do Irocô, a árvore da ancestralidade, e lá se concentrava e o corpo ficava, o espírito seguia um caminho. Então, contam que quando o Omolu nasce, então a doença vem sobre a terra e a morte. É uma das histórias. Então, conta que Nanã ficou muito triste quando ela pariu uma criança que ela olhou, ela fez uma casa para parir aquela criança, ela já era uma mulher velha e havia feito um ebó. Porém, o destino pergunta a ela se ela tinha certeza que ela queria ter filhos. Ela diz que sim. Só que o destino, ele é antes de nós nascermos.
Porque quando nascemos, a nossa cabeça já escolheu o nosso destino. Então, o destino já sabia Olodumare, que não ia, como se diz, dar certo. Então, ela diz, sim, eu quero ter meu filho. Como nesse conto de Fá, ela vai, faz o ebó e fica grávida. Só que são duas crianças e ela não sabe. São gêmeos e ela não adivinha. Então, ela faz uma casa e tem um bebê. O primeiro bebê é muito, para o olhar dela, estranho. Ele nasce babando e ele tem esse movimento como se estivesse sentindo muita dor no corpo. Ele baba e se coça. E ela fica olhando assim para o chão e disse, até um bebê tão feio. Ela diz assim, tô. Ela que diz, até um bebê tão feio, antes um bicho. Ela não sabia que tinha um segundo. Aí nasce a segunda criança, lindíssima, o oposto do primeiro. Então, aquela criança linda, ela vai, quando ela faz isso, esse sim era o que eu queria, ele se transforma numa cobra, com as escamas todas de ouro, e toma o caminho do mato. E ela fica traumatizada, né? Ela fica apavorada. O pequenininho está ali todo se coçando. Mas ela fica assim, parada. Nós não temos boca para condenar isso. Mas eu vou dizer o que uma jovem me ensinou. Eu contei isso numa escola de pessoas muito jovens, de 12, 13 anos. Então, ela vai ficar muito triste. Dentro da minha cultura, o número de Omolu é o 14. O número 14. Então, o que acontece? Ela diz que vai tentar cuidar daquela criança. Porém, a paciência dela, no final de 14 dias, ela não aguenta. Ela vê que ela falou uma coisa que não deveria. E então, ela, no final de 14 dias, ela leva a criança próximo da cidade, onde tinha um grande mercado. Por que um grande mercado? Porque nos mercados é que se conhecem as pessoas. É nos mercados que você apresenta o seu saber. Ali, cada um que faz uma coisa leva. É no mercado que pessoas de outras línguas vão conhecer, vão fazer amizade com outras, apresentando o que cada um sabe fazer. Então, ela diz, eu vou deixar essa criança perto do mercado, porque alguém vai cuidar dele. Eu não aguento, porque ela não aguentava nem de ver o sofrimento da criança, talvez a idade dela. Enfim, nesse Itã de Ifá, a história é contada deste jeito. Ela deixa a criança, alimenta a criança e vai embora. E antes ela diz, me perdoa, alguém vai cuidar de você. E ela vai embora, seguiu o caminho dela. Quem conhece? Inalaoré, aiku toroxê. Inalaoré. E ela vai seguir o caminho dela em paz. Ora, o tempo passa, o bebê começa a sentir fome. Começa a sentir fome, a se coçar, a sentir fome, começa a chorar e a gritar. Nisso, uma mulher importante que vai passar por perto, ouve aquele choro e vai na direção do choro. Quando chega na direção do choro, ela diz, pega aquele bebê e diz, que criança linda que deixaram para mim. O orixá é Iemanjá.
E, naquele momento, ela adota aquela criança. Mas quase todos os orixás e voduns são zoomorfos, como vocês sabem. Então, o que aconteceu? Ela manda construir um lugar para aquela criança. Todo o tempo que ela pode, ela está com a criança, mas quando ela não pode, ela deixava ele dormindo. E assim a criança foi crescendo, horas com a mãe, horas solitário, horas com a mãe, e ele foi crescendo. Então, um dia, ele vê a mãe sair e vai acompanhar a mãe, porque ele habituou-se assim. Aí ele vê quando a mãe entra dentro d'água e desaparece. Quando ele vê a mãe entrar dentro d'água, ele corre atrás da mãe dele gritando. Aí ele sente a falta do ar porque ele começa a se afogar. Porque ele tenta procurar a mãe e porque ele ia se afogando. Porque a mãe é zoomorfa. A mãe é humana e é um peixe. Todo mundo aqui conhece as esculturas de sereias, né? A mãe é humana e é um peixe. E ele não sabia, ele só sabia que a mãe era humana, porque ela amamentou, ela cuidou e ela cuidava. Aí, quando ele grita que ela ouve, ela toma a forma de quê? Metade mulher, metade peixe. E ela vai na direção e, quando ela chega na beirada, ela está transformada em uma mulher. Aí ela pega a criança e fica com a criança, leva a criança no local, ele não diz nada. Aí, no outro dia, ele diz, você é minha mãe? Ela disse, sou. Ele fica calado. E então, quando a mãe sai, ele diz, não, ela não é minha mãe, porque ela entrou na água e eu fui atrás dela e eu quase falta o ar. Ela não é minha mãe, eu vou procurar a minha mãe. Então, ele sai e vai no meio do povo, na feira, e fica olhando, quem será a minha mãe? E fica perdido procurando, ora, e ela sente que o filho dela está em perigo. E ela então vai procurar, olha no palácio que ela tinha construído para ele, e ele não está. Então ela vai procurando e acha ele. Aí pega o menino e leva aonde Ogum tinha uma forja. E chegando lá, ela manda fazer 2 pulseirinhas que põe no tornozelo da criança e bota um chaoro, não é? Bota um chaoro porque aonde ele estivesse, ela ia escutar o barulho. Onde o menino se perdesse, ela ia ouvir. Daí tem aquela cantiga que vocês conhecem. Porque cada história tem uma cantiga, eu estou mostrando a vocês qual é a cantiga. Acho que todos vocês conhecem. É Vacilento. Agoleile, agolonan que eu achauro. Agoleile, oda golonan que eu achauro. Agoleile, agolonan que eu achauro. Agoleile, oda golonan que eu achauro. Agoleile, agolonan que eu achauro. Agoleile, oda golonan que eu achauro. Agoleile, agolonan que eu achauro. Agoleile. Ele está dizendo,
ele está dizendo, agolê, ilê. Ele diz, agô, licença, agolê, ilê, ilê é casa, agolê, ilê, agolonã. Onã é o caminho, de onde ele vem. Agolê, ilê, agolonã. Dá licença entrar na sua casa, eu que venho lá de fora, da rua. Agolê, ilê, agolonã, que eu acha ouro. Eu uso chaorô, agolê, porque o chaorô era para dizer, sinalizar pessoas que tinham doença de pele, para que ninguém chegasse perto. Então, ela bota aquele chaorô para que quando o filho, ela quisesse achar o filho, ela sabia como. E o menino vai crescendo e ela, com todo carinho, ele não acha a mãe. E ela cuida dele e chega o dia dela apresentar ele à sociedade. Porque ele tinha feito, segundo a cultura, entra na puberdade, você tem que apresentar seu filho. A menina fica em casa, mas o menino tem que se apresentar à sociedade. Porém, que como ele, ora estava doentinho e ora estava bem, ela constrói uma roupa para ele de icó. Icó é a palha da costa. Então, ela faz uma roupa que cobre ele. Ela tem 2 peças. Daqui para baixo é uma, daqui para cima é outra. E acontece que quando ela tem que apresentar aquela criança, ele está cheio de feridas. E ele simbolizava a doença. Como é que ela ia apresentar o filho dela naquele dia, junto com outros jovens? E justamente na feira, onde todo mundo se encontrava, aí o que ela faz? Ela vai, pega o menino e passa no seu corpinho a borra do azeite de dendê. Vocês sabem o que é borra? Eu acho que o povo daqui não sabe, não. É aquela, sabe? Justamente, passa no corpo dele todo. Depois que ela passa no rostinho, no corpinho dele todo, ela bota uma roupa de palha. Aí está todo mundo esperando aquela mulher importante que tinha a criança coberta aparecer. Então, no meio do povo aparece ela com o menino coberto. Então, os meninos iam ser apresentados à sociedade. Aí vem quem, como sempre, o griot, o responsável pelas histórias. Então, o griot chega e mostra, todo mundo vai mostrando seu filho, e chega na hora da apresentação da criança. Então, ela diz, a senhora, uma das mulheres mais importantes daqui, apresente seu filho. Aí ela vem com o menino coberto. Aí ela pergunta, por que seu filho está todo coberto? Aí ela diz, porque o meu filho é o mais lindo do mundo. Aí o povo todo olha, ele é o mais lindo do menino do mundo? Por quê? Ela diz, porque o meu filho tem o rosto todo de ouro. Aí o pessoal, então nós queremos ver o seu filho que tem um rosto de ouro. Então, o sol está quente, ela vira a criança na direção do sol. E ela puxa a parte de cima do capucho da roupa e aparece o rosto da criança todo dourado. E quando ele vira para o sol, o rosto dele brilha muito. Aí o povo, a senhora tem razão,
o seu filho é o mais lindo do mundo. De fato, o rosto dele é todo de ouro. E ela cobre a criança e leva. Então, eu não sei aqui se tem gente de Omolu. Então, também não sei o costume daqui. Mas no meu tem essa obrigação que a gente faz com sol quente e leva para ele dançar com uma roupinha própria e todo pintadinho de azeite, e ele dança em memória dessa história. Então, as tradições do povo de origem iorubá da Bahia continua apresentando as histórias míticas de cada um orixá. Iemanjá é considerada a mãe de todos os orixás, porque é aquela que tem esse carinho, essa especialidade que é diferente de Nanã. Nanã é a mãe do ser humano. Nanã é a mãe primordial. Porém, a mãe dos orixás, de um modo geral, é Iemanjá. Iemanjá foi mulher de Orumilá. De Orumilá, ela pariu Orungã, que é o oxigênio que a gente respira. É um menino que tem 4 braços e esse movimento. O ar que a gente respira é Orungã. E teve a filha dela, a Gê, que foi morar no mar. Ela separa-se de Orumilá e vai ser esposa de Obatalá, Oxalá. Quando ela vai morar, que ela fica grávida de Obatalá, o seu filho Orungã começa a se apaixonar e se apaixona pela mãe dele. Aqui não tem nenhum bebê e sabe muito bem como é o ser humano, as coisas que o ser humano é capaz de passar e fazer. Então, nunca se pode dizer, você é isso, você é aquilo, nunca. Porque aqui nessas histórias se mostra a origem humana dos orixás. Então, conta que ele se apaixona pela mãe e Iemanjá se livra dele se jogando na terra. E quando ela se joga na terra, dizem que a barriga dela abre. A primeira coisa que sai é a água doce e a água salgada. Em seguida sai o dia e a noite. Depois sai Exu. Depois de Exu, Ogum. Depois de Ogum, Oxóssi. Depois de Oxóssi, sai Dada Xangô. Depois de Xangô, nasce Baiani. Depois de Baiani, que é menina, nasce Dada Adjacá, que são muito unidos, apesar de serem muito diferentes, porque eles nascem a partir do encantamento do poder do orixá. No poder e no encantamento do orixá, nós temos todas as formas e somos de todo jeito. Então, depois dela, de Baiani e Dada Adjacá, sai um orixá chamado Orixabi, que é o orixá da medicina. Então, ela tem esses orixás, que são filhos de Obatalá. E muitas outras histórias vamos falar, ter Iemanjá como protagonista. Então, a mãe dos orixás. Agora, a mãe do ser humano sempre será Nanã.
sempre será Nanã. Então, eu falei de Iemanjá, tinha um pedido de quem? Oxum. Existe uma cantiga de Iemanjá que eu não cantei? Vamos ali? Cada orixá, vou tirar uma cantiga. Ela toma conta com muito amor de seus filhos. E ela nunca deixa faltar nada, seja como mãe, seja como médica, seja da forma que for, ela se preocupa. Então, existe uma cantiga que a gente canta dentro do culto a orixá e urubá, que é assim. Equinigé undeludô, Iemanjá-ô, acota quelebe, Iauromio, Equinigé undeludô, Iemanjá-ô, acota quelebe, Iauromio, Equinigé undeludô, Iemanjá-ô, acota quelebe, Iauromio. E essa é a primeira cantiga. As pessoas confundem com um ritmo chamado Opanigé. Opanigé eu não vou tocar aqui porque eu não toco. E é parecido. Então, toque aí de novo. Não pode tocar. Vocês vão ficar de castigo. Vamos lá. Preste atenção. Equinigé undeludô, Iemanjá-ô, acota quelebe, Iauromio. Olha, Equinigé undeludô, Iemanjá-ô, acota quelebe, Iauromio, Equinigé undeludô, Iemanjá-ô, acota quelebe, Iauromio. Aí, em seguida, a gente canta Iemanjá-ô, aiê, Iemanjá. Vocês conhecem? Não. Deixa ele. Ele não conhece. Ele falou a verdade. Então, o simbolismo disso, ela está pegando peixes, hein? Equinigé undeludô, porque ela é Lodô, senhora do rio, proprietária do rio, undé, comer. Então, quando ela faz isso, ela está pegando os peixes e, quando ela faz isso, ela coloca aqui. E quando a gente diz Iemanjá-ô, aiê, Iemanjá, é de Moxequê, Iemanjá-ô, aiê, Iemanjá, é de Moxequê, Iemanjá-ô, aiê, Iemanjá. Ela trouxe os peixes, botou na saia e dividiu com todos os filhos dela. Então, aquele que cultua a Iemanjá nunca vai passar fome, porque a fauna maior que existe sobre a terra, enquanto houver terra, é a fauna marinha. Então, a gente conhece ela como a senhora mãe dos peixes e de todos nós, porque ela nunca vai deixar faltar para nós o que comer. Então, esse é um dos conceitos, agora, viu, meu amor, da minha vida aqui, que é de Iemanjá. Então, o que acontece? É nessa cantiga
que a gente mostra o amor dela para todas as pessoas. Ela mostra quando ela pega uma criança que ninguém quer. Mãe de todos os orixás, de todos os seres humanos, e aquela que se preocupa com a gente. Então, na Bahia, é de grande força a festa de Iemanjá. Nossa mãe, ela se divide em algumas cores. Ela pode ter a cor verde, as suas contas, um tipo de orixá, que ela vive de ponta a ponta dos faróis, tomando conta da costa. Essa tem contas verdes. Tem uma que tem conta azul clara. Ela é velhinha e é a mãe dos patos. E tem a que vocês conhecem, que a conta é transparente. E tem uma que tem a conta azul escura transparente. Então, são os vários caminhos de Iemanjá. Tem também agora, pediram, faltou Iá e Oxum, né? Ok, Oiá. Conta os antigos que existia um caçador chamado Odileque, e a ele foi entregue uma menina muito inteligente. Essa menina aprendia as coisas com facilidade, e ele coloca o nome dela de Oiá. A palavra Oiá simboliza rapidez. Ele chama Oiá porque ela é rápida. Ela aprende tudo muito rapidamente. Então, ela aprende a caçar, ela aprende muitas coisas, entre as coisas, a arte de caçar. Porém, o Dilequer é um velho e ele constrói uma casa e dá tudo a ela. Vocês prestem atenção no procedimento, quando eu conto, de cada orixá, para poder entender a natureza de algumas pessoas. Então, ela é a herdeira dele, e ele é o chefe dos caçadores do local. Todo caçador, ele tem que ser muito bem homenageado, porque é o responsável pelo progresso de uma comunidade, porque é ele que sabe onde está a caça, ele que sabe onde estão todos os problemas e resolve sempre em paz, com cordialidade. Os caçadores. Então, o que acontece? Ele está velho e ele morre. E ele deixa tudo o que ele tem para aquela menina. Essa menina chega, durante 7 dias, ela procura um pé de iroco. E no pé do iroco, todos os dias, ela põe uma comida que o caçador mais gostava. E ela dança. Ela dança para o espírito daquele caçador. No final de 7 dias que ela canta, que ela dança, ela entra na casa que era do pai dela e olha para tudo aquilo, tira tudo para o lado de fora e divide com todo mundo. Tudo ela divide. E chama todos os caçadores e diz, de hoje em diante, vocês vão viver aqui. E ela sai. Então, ora, o destino tinha visto o amor que ela tinha tido para o pai dela. E, então, vem um ser chamado Agemon,
Aquilo, quem estava comigo hoje que viu ele no telhado? Hoje, sexta-feira, dia de Oxalá, eu estava numa determinada casa e quando eu cheguei lá, que eu comecei a me despedir, ele veio no telhado e apareceu. Foi muito importante para a minha vida, porque Aguemon, ele é o animal sagrado de Oxalá, que é o camaleão. Então, o camaleão vem com um inchã. Alguém sabe o que é inchã? Alguém aí sabe? Uma varinha. E joga para ela. E diz, de hoje em diante, pelo amor que você teve ao seu pai, você será o único orixá que poderá evocar, quando você quiser, a alma dos mortos. E será a única que irá controlar a alma dos mortos. Então, a partir do amor de Oiá, pelo pai dela, que não era pai, que era... O nome da mãe de Nhançã é Ominhanhã. E ela entrega aquela criança para ele ser adotada, ela, então, demonstra o carinho, ela é uma jovenzinha, por ele, cantando 7 dias para ele, homenageando ele com comida e dança. Então, quando ela recebe aquele inchã, antes dela sair da casa e entregar aos caçadores, ela diz, de hoje em diante, eu farei o meu caminho na minha vida com aquilo que eu sei. Por isso, ela é como o vento, ela é independente. Entende? Ela é independente. Então, quando ela recebe aquele inchã, ela passa a ser o único orixá feminino que domina os mortos. Quando a gente canta, porém, tem uma história que faz parte. Ela é a mulher que consegue dominar a alma dos mortos. E um dia os orixás procuram ela, uma mulher cheia de poderes, porque como para você dominar a alma de quem já morreu, precisa ter muitos poderes. Chega e diz, a gente queria falar com você, todos os orixás. Aí olha e pergunta, o que vocês querem de mim? O que vocês querem de mim? Aí eles dizem, quando nós precisamos de uma folha para remédio ou para fazer qualquer coisa, a gente tem que pedir a Ossan, ou Agué, não sei como vocês conhecem, se é Ossan ou se é Agué. E nem sempre ele está com bom humor para dar para a gente. Mas como ele não pode negar, ele pirraça. Demora, faz uma coisa, vai para o mato, procura outra para dar uma folha. Você pode nos ajudar? Aí ela pergunta, posso. Aí eles dizem, como? Da seguinte forma, eu vou à casa de Ossan, ou Agué, como vocês conhecem. Vocês vão se esconder atrás das moitas que tem junto da casa de Ossan. E eu vou fazer um encantamento que, quando esse encantamento acontecer, cada um vai pegar a folha que quiser. Mas vocês não podem se apresentar a ele, porque ele é muito desconfiado. Então, por favor. Então, eles vão e se escondem em volta da casa de Ossan.
E a casa de Ossan tinha um grande varandá com muitas cabaças penduradas. E essas cabaças eram penduradas pelo pescoço. Em cima, elas eram abertas. Então, ela diz, preste atenção, eu vou fazer um encantamento e vocês vão aproveitar do momento. Então, ela chega e bate palmas, que a gente chama paó. Então, quando ela saúda a Ossan, ele vem ver quem é e se sente encantado com aquela mulher na porta dele. Aí ele pergunta o que ela quer. Aí ela diz, dançar para você. Aí ele diz que sim. Então, ela começa a dançar um ritmo que vocês conhecem como Ilu. Vocês conhecem como Ilu, não é? Cici conhece como Adaró. Quem dança? Quem dança? Como é? Vem cá para eu ver. Eu vim para aprender, viu? Eu não vim contar história, não. Vim para aprender. Obrigado. Então, ela fez o movimento certo, mas do lado de lá é um pouco diferente. Quando ela abre a mão, vocês entenderam o que é? É o vento. Porque quando ela dança para Ossan, o Adaró, as cabaças começam a bater uma na outra. E quando as cabaças começam a bater uma na outra, as folhas começam a voar. Começam a voar e cada orixá vai pegando a sua. Cada orixá vai pegando a sua, mas muitos orixás pegam a mesma do outro. Então, por isso, muitas vezes, a gente conhece, eu conheço essa folha para orixá tal. E o outro diz, não, mas eu conheço essa folha para esse orixá. Então, através desse tam, que a gente conta que Nhançã faz o vento, né? Que ela faz esse movimento com o vento, tendo o vento que sai das mãos, as cabaças, então, batem uma na outra e as folhas saem voando. Esse foi Oiá. Agora é a derradeira. Contam os antigos que um homem poderosíssimo, um feiticeiro muito poderoso, soube dos encantamentos de Oxum. Essa história é para maior de 18, viu, crianças? Vão fazer assim com o ouvidinho, mas pode ouvir. Adorei. Vou botar a orelhinha assim, para ouvir melhor.
Essa história conta que um feiticeiro poderosíssimo ouviu falar numa mulher muito poderosa. Então, ele diz: não pode haver ninguém mais poderoso do que eu, e ainda mais uma mulher. Aí ele disse: eu vou ver esse poder todo. Aí ele procurou saber aonde ela morava. Então, ele foi e viu que ela morava num lugar não muito próximo à cidade, muito silencioso, muito cheio de natureza, muitas árvores e tudo muito limpo e tudo silencioso. Ele olhou assim, tudo fechado. Ele tentou entrar, janela não abria, porta não abria. Ele forçou, não conseguiu. Ele disse: já sei o que eu vou fazer. Ele então foi para a floresta e volta com um grande ninho de ovos de coruja, ovos enormes, e põe aquela cesta na entrada da casa de Oxum, imensa. E Oxum, de qualquer forma, para entrar teria que passar por cima e para sair também. Então ele chega de noite e põe aquela cesta cheia de ovos muito estranhos de coruja. Então, quando é no outro dia de manhã, que Oxum abre a sua porta, ela vê aquela cesta imensa, ela olha e faz assim. Arrodeia e vai embora. E larga os ovos lá, como se nada tivesse acontecido. Quando chega, naquele dia, à meia-noite, em ponto, o feiticeiro olha, está tudo intacto, tudo direitinho. Então, ele vai para a floresta, o mesmo lugar que ele tinha saído, e traz uma coruja imensa e coloca sobre os ovos. E a coruja, ela é tão estranha, tão grande, que ela bota as asas abertas, a cauda aberta e fica olhando para a porta. Quando o dia amanhece, Oxum vai sair e vê a coruja, olha bem para a coruja, olha os ovos, olha para a coruja e faz assim. Vai embora. Naquele dia, ele vai e olha a coruja no mesmo lugar, os ovos ali. Ele olha e diz: mas ela nem tocou aqui. Aí, quando ele está olhando, não tocou. Ela vem por trás dele, Oxum, faz assim, tira uma faca e enfia nas costas do feiticeiro. E ele cai sobre a coruja e sobre os ovos. Imediatamente, a coruja vai diminuindo, os ovos diminuem e ele cai sobre os ovos e diminui também. E ele se transforma num ovo. E Oxum vai, cozinha o ovo e come.
Oxum é a orixá dona do segredo, do feitiço. E ela é o quê? Silenciosa. Muito silenciosa. Então, contam que ela era a mulher mais bonita e mais vaidosa daquele reinado. E o rei então diz: vou dar uma cabaça de ouro para a mulher que vier mais bem vestida para a minha festa. Então, todo mundo começa a se arrumar, todas as mulheres. Todas, 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 todas. E Oxum está na dela, no meio dessas mulheres. Então, uma diz, com que roupa você vai? Com que cor? Aquele rebuliço. Aí vira para Oxum, e você? Com que roupa você vai para a festa? Oxum faz assim. Aí as pessoas ficam olhando. E no meio estão as feiticeiras. Então, elas dizem, sim, Oxum. Sabem quem é as feiticeiras que eu estou falando? Aliás, eles não sabem muito bem, não. Pronto, não fala alto, não. Então, o que acontece? Ela vai, estão no meio do povo. Com que roupa ela diz? Aí ela diz, bom, para mim saber uma delas para a outra, que elas são muito amigas, estão sempre muito unidas, diz, uma de nós tem que descobrir. Então, naquela noite, elas se transformam em ratazanas e tentam, de alguma forma, entrar no palácio de Oxum, não consegue. Se transforma em ratazana e vai cavando, 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 e entram por baixo do muro do palácio e sai procurando onde seria o local que Oxum teria a sua roupa, porque sempre é ela, sempre é ela. Então, elas dizem, mas esse ano não vai ser. E elas vão procurando, procurando e conseguem descobrir. Então, elas cavam o chão de uma sala e vão parar extasiadas, porque naquela sala tinha um grande tear. E naquele tear estava o tecido mais lindo que alguém poderia conceber. E elas ficaram loucas e disse, não, ninguém vai ter um tecido mais lindo do que esse. O que vamos fazer? Aí elas pensam, nós temos que destruir. Então, uma vai roer lá em cima, outra rói no meio, outra rói na ponta. Vamos fazer vários buracos em lugares diferentes. Ela não vai poder ir com esse pano. Então, elas voltam para onde elas tinham entrado e Oxum vem tranquilamente e vai abrir a sala e abre onde estava o seu tecido. Então, quando ela olha para o tear, ele está todo furado, cheio de furos. Aí Oxum faz assim. E ela, então, cata fios de ouro, fios de cobre, fios de prata, e começa a fazer tramas em cima dos buracos. Onde está com o tecido furado, os fios abertos, ela transforma o buraco em um bordado. E ela, durante
toda a noite, ela repõe o tecido dela. Que tecido que é? O pano da costa, que tão bem vocês conhecem. Então, ela repõe todo aquele bordado de forma diferente e fica mais lindo ainda. Aí, quando ela termina de fazer, ela faz assim. Silenciosamente, ela vai preparar uma comida chamada omolocum, que é sua comida sagrada. Faz um omolocum muito cheiroso e pega uma grande cabaça, põe o omolocum no fundo e põe a cabaça junto do tecido. Se esconde, deixa tudo pronto. Aí vem um recado que o rei vai fazer a última reunião e chama todas as mulheres que vão participar. Claro, Oxum vai. E quando ela chega lá, as mulheres estão todas naquele reboliço e chega 3 mulheres para ela e pergunta: então, Oxum, como é a sua roupa que você vem para a festa? E Oxum diz: que quando Oxum faz assim, elas começam a rir. Aí Oxum olha, entre os dentes dela estão os fios do seu tecido. Aí Oxum faz assim. Vai para sua casa. E as bruxas dizem: ela não disse nada. Vamos terminar com o nosso trabalho. Então, Oxum vai para sua casa e vai para o tear, aonde vai estar o seu tecido e o omolocum lá arriado. Oxum simplesmente se transforma em uma sombra. Sombra, em Urubá, a gente diz Odidi. E ela se transforma numa sombra e entra na parede. E quando ela entra na parede, ela fica imóvel. E imediatamente ela começa a ouvir o seu palácio estremecer. Ela continua no mesmo lugar. É a rapidez com que as bruxas transformadas em ratazanas vão cavando, cavando, cavando. E chega na sala. Quando elas chegam na sala, elas ficam loucas. Elas não sabem se vão comer a comida ou se vão comer o tecido. O tecido está lindo, mas o cheiro, o tempero é mais forte. Então, elas não sabem se rói ou se come a comida. Rói ou come. A gula foi mais forte. E elas, então, entraram dentro da cabaça, cada uma na extremidade. Vamos comer aqui, depois a gente rói lá. Então, entraram todas 3 na cabaça e começaram a comer. E Oxum, tranquilamente, tomou a forma humana e foi com o pé e virou a cabaça e fez assim. Conforme ela fez isso, ela petrificou a cabaça com bruxas e comidas dentro. E chegou e fez. Quando ela fez assim, a pedra entrou dentro do solo e se juntou com as outras pedras. Ora, acontece que o tempo tinha passado. Então, Oxum disse: agora eu tenho que me arrumar. Pegou uma cabaça cheia de joias, pegou o pano
dobrou e colocou na cintura, dobrado. Pegou o outro pano, que é o ojá, e botou na cabeça. Numa perna, ela botou 16 e 10. Vocês sabem o que são e 10. Na outra perna, botou mais 16. Botou braceletes e botou muitos e 10. Sobre os seios, ela botou correntes de ouro cheia de chauro. Fez seu bonito ojá e foi andando lentamente. E aqui a sua faca, sempre junto dela. E o abebé, e ela foi. Tchacum, tchá, tchacum, tchá, tchacum, tchá, tchacum, tchá. E lá ia ela. Tchá, tchacum, tchá, tchacum. E era todo o corpinho dela. Aqui, os e 10. Tchá, tchá, os e 10. Tchá, tchá, tchá. As pulseiras. E aqui em cima, os chaorôs. E a festa tinha começado. E vai ela pelo caminho, dançando. E vai ela. E lá vai ela dançando. E faltava somente uma. Quando ela chega na porta do palácio, e ela chega na porta do palácio e ela canta. Ia, xirelo de H1 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 ia. E eu vim ensinar. Xirelo de H1 ia, xirelo de H1 ia, xirelo de H1 ia, xirelo de H1 ia. Gostei. Obrigada. Então, mais uma vez, minha mãe, que está aqui, mais uma vez, Oxum mostrou-se aquela que é a mais linda, aquela que é poderosa, não é? Entre todas as Iabás. Quer dizer, ela tem a dualidade dela. Vocês entenderam qual é a dualidade dela? Entenderam? Então, ela tem a dualidade dela. Ela encanta, ela é muito linda, mas muito perigosa. Não fala isso, não. Troca por perigosa. Perigosa, porque é a mais perigosa. Ela, o conceito que eu tenho, a gente está no Alto Nordeste, né?
O conceito que eu tenho de perversa é outra coisa. Entende? Quando eu digo o senhor ouviu a história. O bruxo vai abusá-la. Faz o feitiço, ele bota os ovos enfeitiçados. Depois ele bota a coruja enfeitiçada. Depois ele vai ver o que ele tinha feito. Então, ela simplesmente não faz perversidade, ela dá um ponto final. Entendeu? Ela transforma tudo numa coisa só e pronto. Esse é o jeito dela. Quando a gente diz o conceito de, às vezes, perverso, é que faz determinados atos. E ela não. Quando se fala na serpente que existe aqui na lagoa, sem dúvida, ela pode ser Euá, ela pode ser Dão Edô, ela pode ser quem ela quiser ser, mas que essa cobra abençoada continue abençoando todos vocês com saúde, com boa sorte, com tudo de bom. Eu vou cantar uma cantiga e vocês vão dançar. Boiô, elecinha, lé, pocanhê. Arroba boião, gelecina, gelé, pocanhê. Arrobo dodê, arrobo dodê. Arrobo boião, gelecina, gelé, pocanhê. Arrobo boião, gelecina, gelé, pocanhê. Arrobo boião, gelecina, gelé, pocanhê. Arrobo dodê, arrobo dodê. Arrobo boião, gelecina, gelé, pocanhê. Arrobo boião, gelecina, gelé, pocanhê. Arrobo boião, gelecina, gelé, pocanhê. Arrobo dodê, arrobo dodê. Arrobo boião, gelecina, gelé, pocanhê. Arrobo boião, gelecina, gelé, pocanhê. Arrobo boião, gelecina, gelé, pocanhê. Arrobo dodê, arrobo dodê. Arrobo boião, gelecina, gelé, pocanhê. Arrobo boião, gelecina, gelé, pocanhê. Arrobo boião, gelecina, gelé, pocanhê. Arrobo dodê, arrobo dodê. Arrobo boião, gelecina, gelé, pocanhê. Agora também.